E se eu te dissesse que toda civilização que entra em colapso dá sinais antes de ruir? Hoje vamos olhar para alguns desses sinais e comparar o que aconteceu com Roma, com os maias e com a China Han, com os sinais que já podemos observar no Brasil. Este vídeo não é um caça-alarmas nem um espaço para acusações. É um levantamento crítico de indicadores para você entender riscos, causas e diferenças. Antes do conteúdo, pessoal, estou iniciando a minha jornada no YouTube. Ainda estou sem apoio e sem monetização, então o único apoio que te peço é: deixa o like e se inscreva no meu canal. A sua inscrição vai fazer com que eu busque melhorar sempre, seja no conteúdo ou na edição. Agora, sem mais delongas, bora para o conteúdo. Vou apresentar os sinais mais importantes que costumam aparecer antes de um colapso, exemplos históricos, o que esses sinais significaram para Roma, os maias e a China Han, os sinais que já aparecem no Brasil hoje, com dados, e, por fim, a conclusão e o que disso tudo podemos tirar como cidadãos. No final, vou deixar perguntas para você refletir e compartilhar. Pesquisadores e índices como o Fragile States Index costumam apontar um conjunto de sinais recorrentes antes do colapso. Entre eles, desintegração da segurança interna, aumento de conflitos e fortalecimento de milícias e perda do monopólio da força pelo Estado, perda de legitimidade política, elites fragmentadas, crises institucionais e polarização extrema, colapso de serviços públicos essenciais, saúde, água, eletricidade e educação falhando em larga escala, declínio econômico pronunciado, hiperinflação, crise fiscal, desemprego em massa, êxodo em massa e fuga de cérebros, pressões ambientais como secas ou perda de produção ou choques externos que amplificam as fragilidades. Agora, vamos ver como esses sinais apareceram em civilizações que conhecemos bem. Império Romano, queda do Ocidente. Antes da queda, houve longos períodos de pressão militar nas fronteiras, crises fiscais e divisões internas entre elites e generais. A capacidade administrativa central foi enfraquecida por conflitos e custos militares. O que parecia ser apenas uma sucessão de choques levou décadas até culminar na deposição de líderes centrais. Civilização maia, colapso clássico, séculos VIII e IX d.C. As cidades maias do período clássico mostraram sinais de estresse, secas severas e prolongadas, degradação ambiental local e guerra entre cidades. Onde a combinação foi mais forte, houve abandono urbano e implosão política. Dinastia Han, China, colapso do fim do período Han. No fim do Han, houve corrupção interna, pressões fiscais sobre as camadas rurais, desastres naturais e fome, além de rebeliões camponesas como a dos turbantes amarelos, que desgastaram o Estado e permitiram que senhores militares regionais ganhassem autonomia. Repare, quase sempre é uma combinação: choques ambientais, problemas econômicos e perda de legitimidade ou poder central. Agora, os sinais observáveis hoje no Brasil. Primeiro, economia. Crescimento moderado, mas com pressões inflacionárias e juros altos. O Brasil teve crescimento positivo recente, com desempenho robusto em alguns trimestres de 2025, mas também convive com inflação acima da meta em anos recentes e uma política monetária muito restritiva, com Selic em patamares elevados para conter pressões de preços. Isso encarece o crédito e traz preocupação com desaceleração. Segundo sinal, inflação e política monetária. A inflação em 2024 terminou acima da meta e as expectativas permaneceram relativamente altas, levando o Banco Central a manter taxas de juros muito altas. Isso corrói a renda real e afeta investimentos. Terceiro sinal, segurança. O cenário é complexo. Houve queda em alguns indicadores de homicídio em determinados períodos, mas a violência ligada a organizações criminosas continua sendo um fenômeno grave e localizado, com episódios de alta letalidade em estados e cidades, além de disputas entre facções que desafiam o monopólio do Estado em certas áreas. Quarto sinal: fragilidade social e polarização. Relatórios globais apontam que, embora o Brasil não esteja entre os países colapsados, existem áreas de preocupação, especialmente nos indicadores de divisão social e ressentimentos persistentes entre grupos.
O Fragile States Index 2024 destaca melhorias em alguns pontos, mas também ressalta tensões sociais. Quinto sinal: serviços públicos e desigualdade regional. O Brasil é um país de contrastes. Enquanto grandes centros urbanos têm serviços relativamente avançados, muitas regiões ainda enfrentam deficiências em saúde, saneamento e educação. Esse tipo de desigualdade provoca migração interna e tensões. Ou seja, há sinais de fragilidade em áreas específicas, econômicas, de segurança localizada e de desigualdade regional. Mas não há hoje um padrão único e sincronizado que comprove um colapso iminente nos moldes de Roma ou da maioria dos casos históricos. O que existe é risco, riscos que crescem se forem negligenciados. Lição prática: as quedas históricas mostram que a combinação de choques ambientais, fiscais, militares, com perda de legitimidade e incapacidade de resposta, basta para transformar crise em colapso. No Brasil, a defesa contra isso passa por fortalecer serviços públicos, transparência e instituições, adotar políticas econômicas responsáveis, implementar medidas locais contra o crime organizado e reduzir desigualdades regionais. Se você achou esse vídeo importante, curta e compartilhe para levar a discussão adiante. Agora me diz, qual sinal você acha mais urgente enfrentar no Brasil? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler e responder.